Bom dia! Hoje, pontualmente, não atrasei um minutinho. Bom dia, meu povo! Quem for chegando por aí já me dá um oi. Hoje estamos diferente aqui. Hoje é aula no quadro. Bom dia, Mari! Bolsas e etc, baby, bom dia! Bom dia, Simone, Neidinha, bom dia, Iromar, bom dia. Bom vocês chegando por aí. Obrigado, Mari. Continuo aqui no meu desafio de usar cores da minha paleta de cores e hoje eu tô maquiadinha. Olha que eu tô até de sombra hoje. Essa sombra não é o filtro, ela está mesmo nos meus olhos. Esse batom também não é o filtro, ele está mesmo na minha boca. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma analogia com empreendedorismo. Eu não me maquiava, né? Me maquiava assim, passava um lapisinho no olho, né? Passava uma coisinha assim, mas não... Era o básico, do bem básico mesmo, só para tirar uma manchinha, alguma coisa. Não costumava usar assim, ó, sombra e batom, por exemplo. Isso não era uma coisa que fazia parte da minha rotina. Aí hoje... eu olhei para as minhas maquiagens, eu percebi que eu não tenho sombra ainda da minha cartela de cores lá, mas eu peguei o que eu tinha mais próximo para passar a sombra, colocar uma corzinha no meu olho e aí coloquei um batonzinho. Por quê? Porque agora eu entendo o porquê de colocar uma cor no nosso rosto. Agora eu entendo o propósito disso, que é justamente trazer uma harmonia, né? E por que tem cores de maquiagem que nos beneficiam mais dentro da nossa tonalidade de pele, da nossa tonalidade de cabelo, essas coisas. Não tô certa ainda, mas já tô me permitindo, né? Peguei o que eu tinha de mais próximo para fazer. E aí eu tava fazendo isso, eu tava passando a sombra e eu pensei assim, cara, com empreendedorismo é a mesma coisa. Às vezes a gente acha que não precisa fazer, porque a gente não sabe o porquê, porque a gente não sabe qual é a função daquilo no conjunto. E aí quando a gente estuda um pouquinho e a gente fica sabendo por que aquilo tem que ser daquele jeito, a gente passa a fazer uma coisa que às vezes a gente não dava tanta relevância, tanta importância assim. Porque aquilo tem um porquê de ser, aquilo tem uma razão de ser. Não é fazer as coisas de forma aleatória, né? Então, eu achei bem interessante essa analogia. Quando a gente sabe os porquês, fica muito mais fácil de a gente ir lá e fazer o que a gente precisa fazer, não acha? Vocês não concordam comigo? Eu tô doida. Já minha água tá pra cá. Tô doida? Ou vocês também sentem mais facilidade de fazer alguma coisa quando vocês entendem por que aquilo ali tem que ser feito? Qual é a razão daquilo ali? Bom dia, Carlinha. Faz tempo que não vejo um ao vivo. Ah, mas chegou no último do ano, hein? Olha que maravilha. Ainda deu tempo de pegar o último do ano. Não é, Cerejinha? Cerejinha é ótimo, né? Chamando pelo nome do ateliê. Vai ter que ficar aqui, eu vou ter que... Bom, combinado de hoje era a gente falar sobre... planejamento para 2023, que lá na caixinha que eu abri na segunda-feira, eu acho, ou sei lá, eu abri, e assim, foi disparado. Fala sobre planejar 2023, planejamento para 2023, como é que a gente se organiza para 2023. E a minha ideia aqui de trazer o quadro, concordo plenamente, as pessoas acham isso estranho, eu tenho necessidade de saber o porquê. É isso, os cachorrinhos estão cada vez melhores. Então assim, ó, graças a Deus eles estão em casa agora. Tá certíssimo, quando a gente entende, facilita tudo. É isso. E é por isso que eu não gosto de
ditar regras para você, sabe? Ah, tem que fazer desse jeito. Tá, mas por quê? Qual é o fundamento disso? Né? Por que que eu tenho que fazer isso desse jeito? Então, eu tenho uma linha, assim, fugiu a palavra. Didática. Tem uma linha de didática, de ensinar aquilo que eu aprendi, de uma forma que vocês também entendam por que que vocês precisam fazer as coisas. E aí, quando eu tava passando a sombra hoje, eu pensei nisso. Eu acho que essa sombra ainda tá mais clara do que deveria. Mas era o que eu tinha de mais próximo, então eu já fui me arriscando no que eu tinha. E vamos lá, né? Que a gente tem que melhorar. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E a gente vai melhorando. Então hoje a gente vai falar sobre isso, né? Sobre, sei lá, planejamento. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. E eu já venho, né? Desde que iniciou o mês, primeira coisa que eu fiz. Obrigada, Andressa. Andressa disse, sua didática é a melhor. Muito obrigada. Primeira coisa que eu fiz, eu já venho fazendo desde o início do mês, é listar as pendências. Então, como eu venho de um ano que foi muito tumultuado, né? Foi uma montanha russa o meu ano de 2022, ao longo do tempo, tomando decisões certas, decisões erradas, arruma, né? Repensa, replaneja, reajusta. Meu ano foi inteiro desse jeito. Eu fiquei com algumas pendências, sabe? Coisa que tinha que pagar, coisa que tinha que acertar, coisa que tinha que mudar, coisa que tinha... Um monte de pontinha solta, assim, de pendência que eu tinha. O que que eu fiz? Eu fiz uma lista de todas essas pendências. Tá faltando 2 agora, que vai dar tempo de colocar em ordem antes de virar o ano. Que essa semana, não, agora semana que vem, são as minhas 2 prioridades da semana, né? Então, eu fiz isso desde o início de novembro. Então, eu acho que quem não fez ainda, vale a pena fazer. Porque mesmo que não consiga resolver todas as pendências, já começa com aquilo que fica mais simples e no início do ano dá um pouco de prioridade para as pendências. Daqui a pouco você vai fazer um vídeo daqueles do tipo Maqui fala, ai meu Deus, será que eu vou virar essa pessoa? Ai meu Deus do céu. Então, primeira coisa, né? Nem vou escrever aqui, mas primeira coisa que eu recomendo, talvez eu escreva, vamos lá. Acho que fica mais fácil de visualizar. Ó, deixa eu ver aqui a posição. Então, lista de pendências. Eu acho que é importante, antes de a gente querer... Deixa eu ver se vai aparecer aí. Lista de pendências. Tá de cá pra lá e vocês estão lendo daqui pra lá, né? Que maravilhoso isso. Vai dar certo? Vai dar certo. Foca no que eu estou falando, se tiver o contrário aí. Por que eu acho importante ter uma lista de pendências? E quais eram as minhas pendências, por exemplo? Deixa eu ver se tá espelhado, mas foca no que eu tô falando. Depois na edição, a gente vira, tá? Hoje o clubinho tá em formato de sala de aula. Por que eu acho importante ter uma lista de pendências, fazer essa lista de pendências? Pra gente não abrir, vou planejar novos objetivos sem nem ter resolvido coisas que ficaram resolvidas, né? Então, por exemplo, tinha coisas na contabilidade que eu precisava resolver. Fazer troca de endereço da Cultivar, sei lá, coisa de imposto lá, tributação, coisas que eu precisava resolver na minha contabilidade. Eu fiz a lista e fui lá e fui resolvendo. A gente tem que encarar as nossas bagunças de frente, porque senão elas vão se acumulando, se acumulando, se acumulando. Tudo que a gente ignora, principalmente se for uma pendência, a gente ignorar pendências, elas vão tomando um tamanho desproporcional. E às vezes a gente fica numa angústia porque a gente ignorou, mas a gente sabe que aquilo existe.
e elas estão lá ignoradas, né? É igual dívida. Ah, eu vou ignorar que eu tenho as dívidas e vou seguir fazendo aqui. Mas no fundo a gente sabe que aquelas dívidas estão lá e aquilo vai tomando uma proporção muito maior. Então, se tu tem dívidas, coloca também aqui a tua lista de dívidas como prioridade. Talvez, né, dívidas não é uma coisa que tu vai conseguir resolver ainda esse ano, mas tu já prioriza aquilo. Quando a gente olha de frente para a situação, quando a gente começa a enfrentar, né, as coisas assim de frente, né? Ah, tô devendo, mas vamos ver o que eu preciso fazer para ajustar. Tô com pendência na contabilidade, vou olhar para isso, vou ver o que eu preciso fazer, porque às vezes não é tão difícil quanto a gente imagina, as coisas tomam uma proporção maior quando a gente ignora, tá? Então, desse tipo de coisa assim, são exemplos, né, do que pode ser da lista de pendências. Eu, por exemplo, tava procrastinando mudar a conta de luz aqui de casa pro meu nome. Olha quanto tempo eu já tô morando aqui. Então, troca de titularidade da luz. Titularidade da luz. Olha que coisa, né? A luz aqui ainda tava no nome do antigo morador, que vendeu a casa para mim, um senhor super gente boa. Todo mês ele me encaminha a conta no e-mail, porque ele recebe lá no e-mail, eu faço pagamento. E ele disse, não tem problema, Carla, não te preocupa, quando der tu faz. Aí eu, despreocupada, quando der eu faço, o seu Monassa não se importa. Fui deixando, entendeu? Então isso era uma pendência. Poxa vida, eu peguei o documento ali da casa, fui lá na CE, né, que é a empresa de energia aqui para nós. Foi rapidinho, só sentei ali, já solicitei a transferência, mas era uma pendência que eu tinha. Então é esse tipo de coisa que às vezes a gente vai empurrando e deixando para depois, porque não tá causando um problema. Então é desse tipo de coisa que eu tô falando, tá? Fazer uma listinha, eu não sei quais são as pontas soltas que vocês têm ainda, mas vão ajustando isso, tá? Vamos resolvendo aí as coisinhas que dê para resolver ainda, porque o ano ainda não acabou, ainda falta meio mês. Estamos iniciando hoje a segunda quinzena de dezembro, então ainda dá tempo provavelmente de resolver pequenas coisinhas assim que possam ser já resolvidas antes de virar o ano. Agora eu vou dizer para vocês como é que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo isso. Eu estou ainda pensando no meu planejamento para 2023. Porque eu acho que assim, não é porque eu vou fazer um planejamento que tudo vai acontecer do jeito que eu planejei. Mas as chances de eu ter ações direcionadas para alcançar aquilo vão ficar muito mais fáceis se eu souber qual é o meu objetivo. Agora, não adianta querer colocar uma vida inteira dentro de um ano. Não adianta eu achar que a minha vida agora, tudo que eu tenho que resolver na minha vida eu vou resolver em 2023. A gente tem que ser, né, assim, tipo, saber que, poxa, eu, por exemplo, eu tô com 40 anos. Se teve coisas que eu arrastei até aqui durante anos, não vai ser em um ano que eu vou resolver 40 anos de vida, entendeu? É nesse sentido, a gente tem que ter ali um equilíbrio sobre o que é possível. A gente não pode deixar o ano só passar sem ter expectativa nenhuma, sem ter pretensão nenhuma, sem ter objetivo nenhum. O que acontecer, aconteceu. A gente tem sim que colocar alguns objetivos, mas a gente não pode colocar objetivos demais, né? Coisas que não são proporcionais para um ano de trabalho, vamos colocar assim, né? Então vamos lá. Agora vocês vão ter que prestar atenção. Na edição eu espelho, mas aqui vai ficar ao contrário, tá? 2023. Como que eu tô fazendo, tá? E vocês podem fazer do mesmo jeito que eu ou podem se basear nesses... nem em 15 dias resolver o ano inteiro. Não, são só essas pontinhas soltas que dá já para fazer, mas que não precisam, né, deixar para depois, como a gente vem deixando sempre. Quero saber como vai reformar. Eu vou mostrar para vocês, mas a gente vai fazer um projetinho aqui. Eu vou fazer um móvelzinho embaixo dela para colocar organizadores e vou deixar a tábua em cima, mas eu compartilho com vocês aqui. Quer dizer, eu vou fazer não, né? O Thiago vai fazer.
A parte do móvelzinho eu só vou arrumar os organizadores, forrar a tábua. Isso talvez eu ainda deva fazer esse ano. Vamos lá. Como que eu tô pensando no meu ano? A gente sabe que um ano são 12 meses. Então, às vezes acontece da pessoa dizer assim, em 2023 eu vou trocar de carro, em 2023 eu vou comprar uma máquina industrial, uma bordadeira, eu vou fazer uma viagem. Aí as pessoas vão colocando assim, em 2023 meus planos são, eu quero trocar de carro, eu quero comprar uma máquina nova, eu quero fazer uma viagem, e as pessoas vão largando objetivos soltos, né? E não é assim que eu gosto de fazer, o que eu faço, ou o que eu estou fazendo agora. Eu acho que isso aqui fica meio vago demais e acaba que passa o ano e a gente não consegue. Então a gente já sabe que um ano são 12 meses. Ai, que doido, né? Mas assim, o ano pode ser dividido em semestre, são 2 semestres, em trimestres. São 4 trimestres durante o ano. Então eu vou usar o trimestre para planejar o meu ano. Então eu vou separar, o primeiro trimestre é janeiro, fevereiro e março. O segundo trimestre, abril, maio e junho. Terceiro, julho, agosto, setembro. E o quarto é outubro, novembro e dezembro. Bom, então eu já dividi o meu ano em trimestres. Então eu vou pegar e vou fazer a minha lista, da minha lista pessoal de prioridades para o ano. Então vamos lá, o que eu quero fazer esse ano? Vou usar esse cantinho aqui. O que eu quero fazer esse ano? Para quem for chegando, tá espelhado, mas na edição a gente vira. Então, quais são os meus projetos para esse ano? Profissionais. Eu quero reconfigurar o Profissionalize Seu Ateliê. Essa é uma das minhas metas pessoais profissionais, digamos assim, né? Essa é uma das minhas metas. Então, é um ano que eu quero dar prioridade para o Profissionalize Seu Ateliê. Quero melhorar, enfim, vou dar prioridade para isso. Então, o que eu preciso fazer dentro dessa meta específica? Rever todas as aulas, planejar materiais novos, dinâmicas novas. Aí eu vou fazendo uma lista de coisas que eu preciso fazer para essa atividade específica. Agora, eu vou fazer toda essa lista que eu preciso no primeiro trimestre? Talvez eu não consiga, porque eu tenho outras coisas para fazer. Então, eu vou pegar toda essa lista e vou dividir o que eu consigo fazer no primeiro trimestre, o que eu vou dar foco, o que eu vou dar prioridade, o que eu consigo fazer no segundo trimestre para isso, para que chegue no final do ano e eu tenha conseguido alcançar esse meu objetivo. Aí, vamos lá. Vamos dar uma outra... Aí vocês, claro, eu vou dar meus exemplos, porque é o que eu estou pensando, né? Eu ainda estou fazendo esse processo de entender como que eu vou dividir. Aí vamos de novo aqui, por exemplo, eu quero trocar de carro. Eu quero trocar de carro. O que eu preciso fazer para trocar de carro? Preciso juntar um dinheiro... eu preciso definir qual carro eu quero para saber quanto eu preciso juntar de dinheiro.
Porque vai partir de qual carro eu quero para saber quanto eu preciso juntar de dinheiro, para saber como que eu vou dividir isso nesse período que eu tenho em cada... São 4 trimestres. Então, em janeiro eu vou... no primeiro trimestre eu vou reorganizar aqui a minha... Prioridade do primeiro trimestre é reorganizar as finanças da casa. Então, como que a gente vai fazer para, né, ficar com as finanças organizadas, o que a gente precisa manter, o que a gente pode cortar, como que eu vou fazer para ir juntando esse dinheiro para que eu pretendo trocar de carro, vamos ser lá em julho. Tá, então eu vou colocar no meu planejamento em julho que eu quero trocar de carro. O que eu preciso fazer nos meses anteriores para que lá em julho eu consiga trocar de carro? Significa que porque eu coloquei que em julho eu quero trocar de carro, eu vou trocar de carro em julho? Não, pode ser que eu troque de carro em setembro, em outubro. Mas isso já me dá um direcionamento para o que eu preciso fazer nesses trimestres, nesses meses anteriores, tá? Então, planejamento é isso. Planejamento não é só eu botar uma lista de coisas, de desejos. Lista de desejos não é planejamento. Vamos lá. Eu quero em 2023, o meu objetivo é estar batendo a minha meta. Vamos botar ela pra cá. Olha, então coloca início de 2023 preciso praticar o minimalismo, me tornei uma acumuladora. Então coloca como objetivo do teu primeiro trimestre. Então janeiro, fevereiro e março, o meu objetivo não é assim, na primeira quinzena de janeiro eu vou destralhar toda a minha casa, vou mudar todos os meus hábitos. Não, de repente tu coloca assim, em janeiro eu vou destralhar os quartos, vou começar, ou a cozinha. Normalmente a cozinha a gente tem mais coisas acumuladas, né? Então, janeiro eu vou destralhar a cozinha, área de serviço, despensa, sei lá, o que tu tiver ali por categorias. Em fevereiro eu vou destralhar os quartos. Mesmo, aí levei 2 meses para conseguir fazer. Sabe por quê? Porque quando a gente vai fazendo as coisas gradualmente, a chance daquilo internalizar é muito maior do que a gente pegar uma semana inteira, destralhar toda a casa, aí a gente se desfez de coisas que eram afetivas, a gente fica com um sentimento ruim, aí aquilo foi muito rápido, não deu tempo de internalizar o processo e quando vê eu vou lá e compro um monte de coisas para suprir a falta que aquilo me causou. Então, às vezes a gente não consegue mudar alguma coisa porque a gente realmente quer fazer as coisas muito rápido. Então, de repente pode ser, janeiro e fevereiro tenho um objetivo muito claro para esses 2 meses, que é justamente construir esse novo estilo de vida, né? Então, entende como começa a ficar mais objetivo? Eu sei que no final de fevereiro eu vou parar e vou pensar assim, bom, eu consegui fazer, deu certo? Não, ainda não terminei. O que falta? 2023 eu quero praticar o minimalismo. Aí tá lá em agosto, eu ainda não pratiquei. Mas ainda dá tempo, porque o ano ainda não acabou. Mas o ano vai acabar e tu não vai fazer, porque se tu não fez logo de início, tu não botou um planejamento, não vai dar certo. Preciso organizar minha vida financeira. O que é organizar a vida financeira? Eu ia colocar assim, preciso bater metas, vamos supor. Então, em 2023, eu quero estar batendo a minha meta cheia no ateliê. Quando? Bom, se tu não tá batendo nem a meta mínima, isso aí, Alea. Se tu não tá batendo nem a meta mínima, talvez tu coloque lá para maio, junho, tá batendo a meta cheia. Porque vão ter ações que tu vai precisar implementar para aumentar o teu volume de vendas que não vai acontecer do dia para noite. Então tu pode ir aumentando isso gradativo, né? Aí o que eu vou fazer em janeiro? O que eu vou fazer em janeiro para que em maio eu tenha alcançado meu objetivo de bater a minha meta cheia? Em janeiro eu vou realmente, não sei qual é o teu momento de negócio, tá? Mas em janeiro eu vou
Acertar meu portfólio. De repente agora em 2022 veio numa correria, não conseguiu parar realmente para definir teu portfólio. O que a tua empresa faz? Teu ateliê é uma empresa. Eu ensino em detalhes meta mínima e meta cheia dentro do curso de finanças, tá, Giane? Porque isso depende dos nossos números de negócio. Então tem que calcular, isso não é um número aleatório. Então eu tenho que calcular. A meta mínima vai pagar meu salário, vai cobrir meus custos, vai fazer a reposição de matéria-prima, mas eu ainda não tenho lucro com isso. A meta cheia já inclui também a margem de lucro, mas tem que calcular isso, não é aleatório esse número, tá? Aí vamos supor, né? Eu vim na correria, eu entendi mais ou menos, mas eu não consegui parar para fazer meu portfólio. Então, de repente, um dos objetivos de janeiro, 15 dias eu vou tirar para fazer isso. Eu vou definir qual é o portfólio da minha empresa. Meu ateliê é uma empresa. Então, quais são as linhas de produtos que eu vou trabalhar, se eu vou dividir isso em coleções, quais são as características de cada linha. Vou dividir isso em esteira de produtos, em escada de produtos. Quem é aluna tem obrigação comigo, faça por mim. Tem que definir o portfólio. Não dá para seguir o ano todo empurrando com a barriga no mais ou menos. Mais ou menos, depois eu faço, eu deixo para depois, eu vou fazendo, vamos ver o que dá. Senta e define. Mas e Carla, se eu quiser adicionar depois tu faz um lançamento de um produto novo, que é dentro de uma linha ou dentro de uma coleção. Mas começa. Lá vem a Eliette. Sabia nem que tu estava aí, Eliette. Essa guria me mata ainda. Então, eu sei que o caminho para eu bater a minha meta passa por eu organizar o meu negócio. Então, tá lá. Então vou acertar o portfólio. Vou parar e vou precificar todo o meu portfólio. Quantos produtos são no teu portfólio? 20 produtos? Tu vai conseguir precificar 20 produtos em uma semana? Eu sei que não, gurias. Eu sei que não dá para precificar. Por quê? Porque tem que fazer plano de corte, porque tem que cronometrar. E tu não vai parar uma semana de fazer tuas encomendas ou de tentar vender o teu produto para parar tudo e fazer precificação. Se tu consegue, faça. Se tu não consegue, vai fazendo aos poucos, né? Tira uma noite, um final de semana, um dia da semana. Então eu defini que no meu portfólio vai ter 20 produtos. Eu vou parar e vou precificar esses 20 produtos como tem que ser. Então assim, quero estar batendo a minha meta cheia em maio. Isso aqui faz parte, gurias, da construção da nossa meta. Não é só vender. Aí as pessoas me dizem assim, Carla, faça um curso de vendas. Eu poderia fazer um curso de vendas e eu acredito que eu venderia muito bem um curso de vendas. Quer dizer, eu teria pessoas para comprar um curso que eu fizesse só de vendas. Vou te ensinar a vender mais. Mas aí eu não estou preocupada se tu está vendendo pelo preço certo. Eu não estou preocupada se tu tem capacidade de produzir o volume de vendas que tu vai gerar com aquela ação de vendas. Então eu teria dificuldade de vender, não porque não teria pessoas para comprar, mas porque eu não acredito nesse formato. Eu realmente quero que tu venda mais, eu ensino a vender mais, mas passa por isso aqui. Adianta eu te botar para vender e aí tu te matar de trabalhar de sábado, domingo, feriado e não ver a cor do dinheiro porque teu preço tá errado? Então não adianta, tá? Então assim, eu tenho o curso de vendas mais completo ainda, que é o Profissionalize. Fiz isso, parei e fiz a nova linha, levou um mês, fiz como você ensina no Finanças. É isso, gurias, não adianta eu querer já estar em janeiro ou fevereiro batendo meta se eu não tô com isso aqui organizado. Então isso faz parte de um planejamento, tá? Então eu vou, aí depois que eu precifiquei, que eu acertei o portfólio, que eu precifiquei tudo bonitinho, como eu tenho que criar o hábito, por onde eu vou vender, enfim, entende que tem toda uma construção de negócio para acontecer, que eu posso separar
mês a mês, qual é a atividade que eu quero fazer naquele mês para estar alcançando. Já vendi todas as peças piloto. Olha aí, ó, viu? Quando eu digo assim que o jeito mais rápido de ter resultado é ir devagar, é disso que eu tô falando. Então eu vou seguindo etapa por etapa e eu alcanço meu resultado. Se eu quero ir fazer, se eu quero direto o resultado e eu sem parar para fazer o que eu preciso fazer, eu quero ter resultado rápido, eu passo um ano inteiro freneticamente buscando resultado. Mas se eu tivesse parado para fazer as coisas com calma, devagar, eu teria chegado o momento de alcançar o resultado antes da pessoa que saiu frenética querendo alcançar o resultado. Então o jeito mais rápido de alcançar o resultado é indo devagar. Vou montar meu portfólio, vou precificar meus produtos, vou focar na divulgação. Qual vai ser a minha prioridade esse mês, mês a mês, para que eu alcance meu objetivo ainda em 2023? Né? Então a gente precisa. A Joyce foi um exemplo disso. A gente fez uma live e ela contou: olha, eu entrei no curso, fiquei 1 ou 2 meses, não sei quanto tempo, só arrumando a minha precificação. Depois eu continuei fazendo vendas para minha cidade, era 0 vendas pelo Instagram. Aí eu fui movimentando devagar. Daí chegou num mês, sei lá, 5, 6 meses depois, 10 mil em vendas e tudo pelo Instagram. Mas por quê? Passo a passo. Houve um planejamento, né? Ela tinha um objetivo e ela foi montando. Então é um exemplo que a gente pode usar para fazer o planejamento de 2023. Eu quero comprar... Deixa eu ver aqui se vocês têm algum objetivo. Coloquem aqui para eu... Vai ficar salvo, sim. Joyce, está até aí, ó. Fiz exatamente... como você está dizendo, e quando chegou a data que me dei para bater a meta, vendi 3 vezes mais do que a meta cheia. Olha, é disso, ainda usei bem, a gente estava conectada, Joyce. Bom dia, minha querida, bom dia, Augusta. Entrei agora e achei que estava na mentoria. É a live de encerramento de ano, né? Nível de... as alunas que estão acostumadas a ver isso. Faz listas pra gente que é ansiosa, fazer listas é uma benção. Se depois do curso de finanças já mudei um norte de coisas, imagina profissionalize. Um monte de coisa, imagina profissionalize. Vamos lá, Eliette. Eu gosto, sabe assim, a Eliette é uma pessoa que tá empenhada em entender. E eu acho assim, ó, que tá dentro do curso, tem que aproveitar o período do curso. Tem que colocar as dúvidas, tem que perguntar, só que aí vai lá, executa, faz o que a gente está falando. Quem é aluna, gurias, tem que usar a comunidade de alunas para perguntar mesmo, tá? Tem que, assim, ó, parece uma dúvida boba, mas é uma dúvida para ti, é uma coisa que tá te travando, é uma coisa que tá te impedindo, tem que aproveitar a comunidade de alunas, porque senão passa o tempo, né? E aí... Aí passou. E passa rápido. Depois da conversa no grupo, já refiz minha precificação no fim de semana para virar o ano corretamente. Arrasou. Sheila, depois assiste a gravação. Meu objetivo para o ano que vem é a placa de 5K e depois a de 10K. Parabéns. Excelente. Já se organiza aí. Quais são as ações de cada mês, de cada trimestre? Deixa eu ver. Tenho dificuldade em precificar o bordado eletrônico. Gente, se eu sei que essa é uma dificuldade do meu negócio, o que eu preciso fazer? Buscar. Quando eu comecei, lá em 2014, e eu comprei uma máquina de bordado, era uma máquina pequena, o bastidor dela era 10x10, mas ela já me salvava a vida ali. Ainda colocava os nomes em aplique, porque a área de bordado dela era muito pequena, mas alguns desenhos eu já conseguia fazer. E o que eu fui fazer? Eu não sabia precificar o bordado eletrônico também. Eu fui atrás, eu investi, eu paguei por um programa, que eu nem sei se existe ainda até hoje, mas era um programa que calculava o preço do bordado. Eu botava ali a quantidade de pontos, colocava todas as informações no programa e ele calculava o preço do bordado para mim.
E esse preço de bordado, onde ele entra na minha precificação? Ele entra como na lista de custos. Porque depois ainda vai o tempo de produção. Porque aquele programa ele calculava o quê? Linha, energia elétrica, papapá, né? Tipo, não tinha ali, por exemplo, o bordado leva 1 hora para fazer. E aí, se paga só com aquele preço, às vezes 10, 15 reais, vai pagar um bordado que levou 1 hora para fazer? Quanto é a tua mão de obra? Quanto é teus custos fixos? Quanto é a tua hora, né, do teu negócio? Então, essa clareza a gente precisa buscar por isso. Eu sei que existem tabelas, eu não sou a pessoa do bordado, tá? Mas eu sei que existem tabelas pela quantidade de pontos, de repente é uma forma de tu incluir isso nos custos. Mas a peça, gurias, nem é do assunto aqui, mas a peça a gente tem aqui matéria-prima. O que é aqui? Tecido, linha, enfim, todos os insumos aqui. Tudo que acontece até essa peça estar pronta para embalar e entregar é tempo de produção. Então, corte de tecido, bordado, costura, passar, sei mais tem que fazer lá, costurar o acabamento à mão. Tudo que a gente leva para sair de um monte de matéria-prima até chegar no produto pronto é tempo de produção. E o tempo de produção a gente tem um preço para isso, né? Então, no caso do valor do bordado, ele entra como um custo. E aí depois a gente faz também todo esse processo. Aula maravilhosa. No começo da mentoria a gente quer aprender tudo de uma vez, mas com o tempo vi que aos poucos é que tudo vai se encaixando. Fechei o ano batendo meta. Já ganhei minha manhã aqui. Muito bom, é meu dia. Máquina reta industrial. Então, máquina de bordar. Olha aí. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui para mim não ficar só no cantinho. Vocês já entenderam essa dinâmica do trimestre, né? Aqui no meu bairro, o pessoal gosta de cortar grama às 8 da manhã. É um hábito. Olha, um equipamento novo, tá? Aqui no equipamento entra a máquina de bordar, máquina de costurar, equipamento. Máquina de bordar, máquina de costurar, máquina de sublimar, máquina de não sei o que, qualquer equipamento. Deixa eu botar até mais pra cá. Então, um dos meus objetivos para esse ano é um equipamento. Qual equipamento? Isso aqui é só um desejo. Eu quero comprar uma máquina de bordar, eu quero comprar uma máquina industrial. Isso é um desejo vago. Qual é o modelo? Modelo XY. Quanto custa esse modelo XY? Custa reais, dólares. Quanto custa? Beleza. Quanto que eu vou... Não, se eu vou pagar isso à vista, meu objetivo é comprar à vista ou meu objetivo é comprar parcelado? Porque isso pode estar aqui também, né? A forma de pagamento. Eu quero comprar ela parcelada, eu quero comprar ela à vista, eu quero juntar uma entrada para ficar com as parcelas menores. Isso tem que estar no teu planejamento, porque senão fica muito vago. 2023 eu quero comprar uma máquina, e aí? Né? Eu decidi que eu quero juntar uma entrada e mais vezes, tá? Vou parcelar a diferença. Quanto que tu quer dar de entrada? Essa máquina custa 2.500. Não vou botar uma máquina muito cara. Se for uma bordadeira, pode chegar até, 12 mil. Até mais, né? Eu vou botar uma... Tá, a máquina custa 12 mil. Meu objetivo é juntar 5 mil de entrada. Então, eu vou juntar uma entrada de 5 mil
Eu vou juntar uma entrada de 5.000 e eu vou pagar 7.000 parcelado. E aqui à vista. Tá, eu tenho cartão de crédito com limite de 7.000? Porque se eu não tenho, isso aqui já vira um planejamento hipotético, não é uma coisa real, sabe? Não, Carla, eu tenho limite de 4.000 no cartão. O meu limite no cartão é 4.000. Eu vou ter que juntar 8. Vou ter que juntar 8.000. Entende como a partir dessa clareza aqui do teu objetivo, tu consegue colocar um planejamento mensal para alcançar isso? Bom, se eu tenho que juntar 8.000 à vista e eu conseguir juntar R$1.000 por mês, ai, Carla, é impossível. Não, não é. Eu vou levar 8 meses para juntar a minha entrada. Não é? Por que não é impossível isso aqui? 8 meses. Então, se eu começar... de novo. Se eu começar em janeiro a guardar esses 1.000, eu vou comprar minha máquina lá em setembro. Outubro, agosto, setembro, outubro. Agosto. Entende? Por que não é impossível? Porque isso aqui tem que isso aqui, compra de máquina é investimento, não é? Olha como a clareza de negócio nos ajuda a alcançar os nossos objetivos. Se a compra de máquina é um investimento, esses R$1.000 ele tem que sair da minha margem de lucro. Se eu coloco um lucro, meu Deus, quadro pequeno esse. Se eu coloco um lucro, foca no que eu tô falando aí, de 50% com o cálculo reverso, e a minha meta mínima, vamos supor que é 2.500, isso aqui é minha meta mínima. Não deu para ver? Meu Deus. Minha meta mínima é 2.500. Eu sei que para eu juntar esses 1.000, eu tenho que vender no mínimo 3.500 por mês. Porque daí eu estou focada, eu vou tirar os meus custos, que nos meus custos está incluindo o meu salário para eu pagar minhas despesas pessoais, e esses 1.000 que eu ganhei a mais eu vou juntar para guardar a parcela ali que eu tô juntando para a entrada da minha máquina. O que mais aprendi com a Carla é buscar a clareza de tudo. Entende que deixa de ser uma coisa vaga e passa a ser um número? Eu preciso vender 3.500 por mês, no mínimo, se... Claro, isso aqui é hipotético, gurias. Tem que ver qual é a tua meta mínima, tudo direitinho, se tu já não tem algum valor comprometido com parcelas de outra coisa, da tua margem de lucro. Tudo isso aqui é um exemplo para que tu tenha clareza de fazer o teu planejamento, para tu alcançar os teus objetivos. Mas isso deixa de ser um desejo puro e simples, vago, e passa a ser um número que tu busca todo mês. Então eu sei que todo mês eu tenho que vender no mínimo 3.500 para lá em agosto, aí dentro dos meus trimestres, em agosto eu consegui os 8.000 para dar de entrada na minha bordadeira e aí eu vou usar o restante para parcelar no cartão. Entendeu? É assim que a gente transforma desejos em metas. Quando a gente deixa as coisas soltas, elas não são um objetivo claro, elas não são um planejamento. Quando eu tenho esse nível de clareza do que eu quero alcançar, vocês acham que eu não vou ter muito mais disposição para alcançar a minha venda de 3.500? Eu vou ter. Porque aquilo, eu consigo mensurar. O mês que eu vender 5.000, eu vou ter 1.500 a mais. De repente, em vez de guardar 1.000, eu consigo guardar 2.000 com disciplina. Porque eu sei que 2.500 de 5.000 com uma meta mínima de 2.500 e uma margem de lucro de 50% no reverso, eu tô tendo 2.500 de lucro. Então, eu posso pegar aqui e guardar 2.000. Eu já vou antecipar em um mês a compra da minha máquina. Ou eu vou parcelar um valor menor.
Eu preciso ter esse tipo de clareza no meu negócio para eu conseguir alcançar os meus objetivos. Porque se eu continuar mais um ano, eu não sei quanto custa o meu produto, eu não sei quanto eu tenho que vender, eu não sei como fazer para aumentar a percepção de valor, eu não sei como criar estratégias de venda, eu vou fazendo no seja o que Deus quiser. Ah, eu não quero ficar postando todos os dias nas redes sociais. Ah, eu não quero ficar falando do meu produto. A gente vai passar uma vida inteira saindo do nada e chegando a lugar nenhum. Aí é onde acontece que a gente fica andando em círculos e não consegue realizar os objetivos. Então, assim, quando eu consigo pegar um objetivo claro e transformo ele numa meta, ele vira um número, porque tudo, a não ser a vida sentimental, até qualidade de vida, até conforto, até proporcionar alguma coisa para minha família, no final vira uma meta com um número claro. Eu quero pagar o curso de culinária para minha filha esse ano. Ela terminou o ensino médio, semana que vem é a formatura dela. Terminou o ensino médio, não vai ir direto para a faculdade. E pediu para fazer um curso de culinária ano que vem. Quanto custa esse curso? Como que eu vou colocar ele no meu planejamento? O que eu preciso faturar para conseguir pagar por isso? Isso vira um número. Todas as nossas metas, seja da vida pessoal ou da vida profissional, e principalmente da vida profissional, olha, hoje nos stories o nosso papo é esse, tá? Carla, eu consigo colocar no máximo 30% de lucro nas peças. Isso é falta de segurança. E isso é falta de clareza sobre como aumentar a percepção de valor do produto. E isso pode ser também falta de foco na hora de produzir. Porque se eu consigo diminuir o tempo de produção, eu consigo aumentar minha margem de lucro. Então, o que está acontecendo? Tem alguma coisa que tu precisa arrumar aí. Por quê? Se eu entendo a dinâmica sobre aumentar a percepção de valor do produto, se eu construo um posicionamento forte, se eu faço uma construção de comunicação alinhada, se eu sei quem é meu público-alvo, o que essas pessoas priorizam como valores, e eu consigo trazer isso na minha comunicação, eu aumento a percepção de valor pelo meu produto. Então não é só aumentar o preço por aumentar o preço. Gostaria de entender cálculo reverso. Dentro do curso de finanças eu ensino isso em detalhes, gurias. Ensino lá bonitinho, que nem estou ensinando aqui, eu ensino a conta toda bonitinha, os porquês, né? Onde que ele entra, onde que ele não entra. Eu não boto menos de 50% e acho muito caro, avalio o material. Se acho muito caro, avalio o material utilizado, mas não abro mão do lucro. Eu também não. Se eu acho assim, ó, fiz um produto com margem de 50%, ele ficou muito caro. Se eu fizer questão de manter ele no meu portfólio, eu deixo ele como um produto high ticket na minha escada de produtos. E eu crio um produto de entrada, com um tempo de produção menor, de repente menos detalhes. Eu faço uma opção que eu consiga colocar numa linha de produtos de entrada, que ele vai ter um preço menor. Enquanto a gente não tiver essa clareza sobre a dinâmica do negócio, a gente não está fazendo negócios. O nosso ateliê é um negócio. Então, de repente, o teu objetivo para 2023 pode ser buscar por essa clareza de negócios. Eu quero entender de uma vez por toda como que o meu negócio funciona. Mas não é entender mais ou menos, gente. Não é entrar num curso e achar só porque entrou no curso ele já vai automaticamente te esclarecer. Tem que estudar. Infelizmente tem que estudar, tem que botar a cachola para funcionar, tem que fritar os miolos tentando entender. A aula de cálculo reverso da Carla é maravilhosa, porque quando a gente fala assim, cálculo reverso, a gente pensa, lascou tudo, eu sou artesã, não gosto de matemática. Mas não, quando a gente sabe o porquê, que nem eu tava falando da minha maquiagem no início da live, quando a gente sabe o porquê, as coisas se tornam mais fáceis, porque elas se encaixam, elas têm um porquê de estar ali. O curso de finanças faz a gente enxergar. Sim, é o primeiro passo. Por que eu vendo o curso de finanças separado do Profissionalize? Porque só ele sozinho, o curso de finanças ele é um módulo do Profissionalize.
Mas eu entendi que só o curso de finanças sozinho, ele já é o primeiro passo. Eu não venderia só a parte de vendas isolada, mas o curso de finanças eu vendo isolado porque ele é a base do negócio. Então eu entendendo a parte de finanças, eu consigo já arrumar um monte de coisa no meu ateliê e depois continuar. Eu posso fazer o upgrade para o Profissionalize e continuar estudando. Agora, se eu vendesse só a parte de vendas isolada, de repente tu ia aumentar tuas vendas pelo preço errado, eu ia te causar mais prejuízo para depois tu ter que ir fazer a parte de finanças. Imagina que loucura, né? Então, olha, objetivo para o início de 2023 fazer o curso de finanças. Muito bem, adorei! Mas é porque isso vai começar a me trazer mais clareza de negócio para eu conseguir ter essa linha de raciocínio aqui. Porque a nossa vida vai continuar, o nosso negócio vai continuar, não vai parar tudo em 2023, não é o último ano para a gente fazer as coisas. Talvez seja o primeiro ano, né? Do resto das nossas vidas. Eu travei porque não é que talvez seja o primeiro ano do resto das nossas vidas. Ele é o primeiro ano do resto das nossas vidas, né? De tudo que eu tenho para viver daqui para frente, 2023 é o primeiro ano para viver isso. Então eu não preciso sair, né? Se eu conseguir fazer as coisas com clareza, com certeza eu vou terminar 2023 melhor do que eu comecei. O que me faltou esse ano de 2022? É clareza. Eu tracei um objetivo, só que eu saí feito uma doida, atropelando tudo, porque sabe qual é a sensação que eu tenho? Que eu tropecei em janeiro. Sabe aquele tropeço que tu perde o equilíbrio e que tu tenta se segurar no nada, assim, e que não adianta tu tentar segurar igual tu cai? Aí quando tu cai, tu levanta e tem aquele meme que diz, né? Onde eu estou? Eu estou na Lagoinha, tentando entender onde que tu foi parar. Eu me senti assim em 2022. Eu até tinha um planejamento. Mas com a mudança, com o fim da reforma, com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, erro de contador, contabilidade, gente, se dá problema na contabilidade, a cabeça da gente, ainda mais que era tudo muito novo, né? 2 empresas, tributação errada, meu Deus do céu. Então, faltou um pouco disso aqui para mim em 2022. Mas eu não vou deixar que falte em 2023. Porque eu aprendi isso em 2022. Se eu não seguir o meu planejamento, as chances de dar uma grande cacaca no final é muito grande. Significa que eu vou conseguir fazer tudo que eu coloquei no meu planejamento? Talvez não. Talvez sim, talvez eu consiga ainda mais. Mas isso aqui já me dá um norte para eu me manter dentro daquilo que... Porque assim, gurias, é muito fácil de a gente fazer um planejamento e depois a gente precisar refazer o planejamento porque aconteceu alguma coisa no meio do caminho. Vamos supor que eu tô lá fazendo meu plano, seguindo meu plano, bonitinho. Aí lá no meio do mês, no meio do ano, surge uma proposta maravilhosa, né? Que não estava no meu planejamento, mas que faz muito sentido. Eu volto no meu planejamento, eu vejo como aquilo se encaixa nos meus objetivos para o futuro. Aí vale a pena, eu vou lá e reajusto as coisas. Mas eu não saio fazendo sem planejar. Aprendam comigo. Sabedoria é aprender com o erro dos outros. Ou então não. Ou então tá tudo indo muito bem, lá no meio do ano acontece um problema inesperado. E a gente precisa reajustar, né, o nosso plano. Mas a gente não tá deixando o ano simplesmente passar reagindo. Porque às vezes a gente passa o ano inteiro só reagindo às coisas que acontecem, a gente não age ativamente para que nada aconteça de fato, porque a gente gerou aquela ação de acontecer. A gente só deixou as coisas irem e a gente ia reagindo ao que chegava pra gente. Então, eu me senti um pouco assim em 2022. Mas tá tudo bem, né? Porque todos os outros anos anteriores, desde 2016, eu consegui evoluir porque eu tinha um planejamento claro do que eu queria pro ano. 2022 deu uma bagunçada, mas eu digo que eu cresci uns 5 anos em 2022 de aprendizado. Foi como se fosse uma faculdade.
Mas o que eu fiz? Eu me recuperei rapidamente também. Eu entendi que eu estava perdendo ali a linha. O que eu fiz? Não, peraí, só um pouquinho. Vamos reorganizar, traz todas as pecinhas de volta para o seu lugar e vamos reorganizar, porque eu não quero estender isso para 2023. Então, eu tô terminando o ano de 2022, né? Reorganizando, eliminando as pendências que se criaram por causa desse tumulto que se aconteceu, para que no ano que vem eu volte, porque desde 2016 eu tenho feito isso ano após ano. 2016 o meu planejamento foi para que eu pudesse me divorciar em 2017. Então eu segui toda essa linha de pensamento para que chegasse um momento e eu conseguisse, né, sair daquela situação que eu vivia com a certeza de que eu não ia precisar voltar atrás. Com a certeza de que em 2017 eu ia ter autonomia financeira para não precisar depender de ninguém. Então deixei tudo para trás e fui recomeçar em 2017, mas isso não começou, não foi assim, num dia para noite eu digo, não, agora eu vou botar tudo, né? Eu fiquei um ano inteiro planejando aquilo, programando aquilo, estudando. E foi lá que eu comecei a estudar sobre finanças. Eu não estudei sobre finanças para ensinar, foi uma consequência eu ensinar. Eu estudei sobre finanças para eu ter certeza que o meu negócio ia me dar autonomia financeira para eu nunca mais precisar depender de ninguém financeiramente. Foi para isso que eu comecei a estudar finanças. Com o passar do tempo que eu comecei a entender que também era uma dificuldade das pessoas com quem eu conversava, e aí eu comecei a ensinar. Mas não foi para ensinar que eu aprendi. Justamente por isso, fez teu diferencial. Quem vem por qualidade não abre mão por preço. Comprei o meu curso de finanças e estou amando. Eu fico tão feliz que isso ajude, que todo aquele raciocínio que eu precisei construir para garantir que eu ia conseguir ter autonomia financeira com o meu ateliê, que meu ateliê dá conta de me sustentar as crianças, sustentar meus filhos, pagar minhas dívidas, construir meu capital de giro, comprar meu carro, né, fazer viagem de férias, pagar a formatura da minha filha, né, tipo, coisa, os 15 anos dela, coisas que foram acontecendo e que hoje, graças a Deus, né, eu consigo estar passando isso para frente, ensinando outras pessoas, porque foi real isso na minha trajetória. E de 2017 para 2018, teve a compra do carro. Eu compartilhei com vocês numa série de vídeos. Quem não viu, procura nos Reels aqui. Estava dentro do meu planejamento do ano. Eu senti, né, a necessidade de comprar um carro, porque fiquei numa situação difícil lá com o Luca, precisando levar para o hospital. Senti necessidade, mas eu não comprei o carro do dia para noite. Não foi assim, agora eu preciso de um carro, então amanhã eu vou ir atrás de um. Não foi assim que aconteceu. Eu precisei pagar minhas dívidas, precisei fazer todo... Eu contei isso na sequência de vídeos para vocês. Teve todo um planejamento que coube dentro de um ano. Quase um ano. Depois de 2018 para 2019. Depois de 2019 para 2020. Na live de 2019 para 2020, o que eu falei para vocês? Em 2020 eu vou comprar minha casa. Mas foi assim, eu decidi, falei na live que ia comprar casa, no outro dia eu já estava mostrando para vocês que eu tinha comprado a casa. Não foi. Teve ações que eu precisei fazer que encaixassem durante meu ano, metas, né, coisas que eu precisava fazer. Então, ter um objetivo que eu conseguia colocar em números sempre me ajudou a dar os meus passos. Eu não consegui tudo que eu queria, porque a gente está sempre querendo alguma coisa. Mas assim, a gente sente que está evoluindo. A gente, por mais que não alcance exatamente aquilo que a gente queria, de repente eu coloco assim, no meu planejamento, por exemplo, eu quero trocar de carro. Porque eu quitei meu carro no início desse ano, de 2022. E eu tô com ele até hoje. Só que para o ano que vem eu pretendo trocar de carro. De repente, vamos lá, de repente acontece alguma coisa e eu não consigo trocar de carro o ano que vem, fica ainda para 2024. Mas eu vou trabalhar para isso. Entende? Eu vou construir
aquilo que eu preciso mês a mês para que lá na etapa de conclusão da meta, isso seja possível de acontecer. E se não for em 2023, foi em 2024, não vai ser do dia para a noite, vai ser porque eu vim construindo isso há algum tempo. Então, na hora de fazer o planejamento, a gente tem que ter essa clareza. A gente tem que conseguir transformar o objetivo da gente num valor de venda mesmo. Porque daí eu vou olhar para o meu ateliê e eu vou saber, bom, eu não posso vender menos de, sei lá, 3.500 por mês. O que eu preciso fazer para isso? Ajustar minha precificação, aumentar a percepção de valor de produto, estar em todos os canais de vendas disponível, né? Atender o meu cliente. O que eu preciso desenvolver de habilidades? E aí a gente começa a ter clareza que é um passo de cada vez, que não adianta eu querer aumentar minha passada para dar 2, 3 passos de uma vez, porque daí eu não construo base. É isso que a gente tem que levar para o ano que vem. Dá tempo, a gente tem 2 semanas, dá tempo de fazer listinhas de prioridades. Só que assim, ó, não coloque 10, eu quero 10 prioridades para 2023. Quais são as chances disso não dar certo? Elejam no máximo 3 prioridades relevantes. Que se vocês tiverem terminado o ano de 2023 tendo alcançado essas 3, vocês já vão se sentir super bem com isso. Vocês vão sentir que 2023 de vocês evoluiu, valeu a pena, deu certo. Elejam 3 prioridades no máximo. Dependendo se a coisa for muito grande, elege 1, 2. Não queira botar 10, 15. Eu tenho 15 prioridades para 2023. Quando a gente tem 15 prioridades, a gente não tem prioridade nenhuma. Deixa eu ver que horas são. Eita, já tô atrasada para minha aula. Gente, então eu espero que tenha ajudado um pouquinho a dar uma ideia. Isso tudo foi um propósito de Deus em sua vida para ajudar tantas pessoas, um exemplo de vida para nós. Então é assim que eu com lágrimas nos olhos, eu fico emocionada com vocês, que eu termino essa nossa última live de 2022, mas eu não vou sumir daqui. Eu vou compartilhando com vocês, porque eu ainda tenho que terminar de reorganizar meu espaço, então eu vou talvez trazer algumas atividades se vocês quiserem organizar o espaço de vocês junto comigo, para quem está precisando aí de um incentivo, porque eu vou ter que fazer algumas coisas por aqui, eu vou estar compartilhando isso nos stories, então fiquem aqui, não me abandonem, e eu vou estar trabalhando também para janeiro. A gente já começar, alunas lá do Profissionalize, janeiro a gente já vai começar com tarefas direcionadas. Eu vou pegar do conteúdo que está lá dentro do curso e vou começar a colocar tarefas direcionadas. Quem quiser passar do curso de finanças para o Profissionalize ou quem quiser entrar no Profissionalize direto, espero o dia do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 11 de janeiro. E eu vou fazer alguma coisa para comemorar meu aniversário com vocês. Já estava aqui pensando ontem. Já começa em janeiro, o que eu vou fazer? Vou fazer alguma coisa para comemorar meu aniversário junto com vocês. Mas quem quiser já começar a estudar o curso de finanças, ele já está à disposição no link da bio. E já dá para começar a estudar agora, já começar a entender tudo isso que a gente falou aqui. E é isso, gurias. Não me abandonem. 2023 a gente segue juntas. E eu vou estar pelos stories aqui, tá bom? Vou sentir falta, mas a gente vai voltar ainda melhor no começo do ano. Mesmo dia, ó, os capricornianos. A gente volta ainda melhor. Um beijo. Já sei, olha ali, ó. Muito bom, a gente já começa o ano comemorando. Um beijo, gurias. Tudo de bom pra vocês. E até mais. Eu não vou me despedir agora, porque a gente vai continuar se falando nos stories, mas é a última live do ano, né? Então, live mesmo do clubinho, a gente retorna em 2023. Um beijão.